Atenção! O vídeo a seguir foi editado pelo fato de entreter as pessoas que estão assistindo. Se você aparece no vídeo, por favor não joga a culpa no editor e sim na pessoa que tinha o arquivo. Filho de anjo e demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Fala galerinha, vamos aqui começar o nosso vídeo sobre os sais minerais. Bom galerinha, os sais minerais compõem de 3 a 5% da massa dos seres vivos. Além disso, eles podem ser encontrados no nosso corpo na forma solúvel e insolúvel. Como assim na forma solúvel e insolúvel? Na forma solúvel eles vão estar nas estruturas esqueléticas. Na forma insolúvel, eles podem ser absorvidos pela água ou, como diz mesmo, Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Bom, o cálcio ele está presente na forma de sal insolúvel, dando rigidez às estruturas esqueléticas. Além disso, ele é o mineral mais abundante do corpo humano, correspondendo a 1,5% da massa corporal. Bom, na sua forma iônica, que é o Ca++, ele atua nas reações do metabolismo. Como assim? Ele atua auxiliando na... Foda-se, esqueci. Vai tomar... Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. Então, aqui temos o fósforo, né? O fósforo, sob a forma de fosfato de cálcio, glutamato de cálcio, né? Ele atua na formação das estruturas esqueléticas. Aqui está a forma do fosfato de cálcio, que também quem vai saber, né? Caso ninguém queira, né? Porque pode não querer. Esse aqui, ó. Ca3PO4, 2, beleza? Também ele atua na sua forma iônica, PO4, 3, na formação dos ácidos nucleicos, né? O DNA, o RNA, e na formação de energia, né? ATP. Bom, os alimentos ricos em fósforo são os leites, carnes, peixes e cereais. Como vocês podem ver, o leite é bem rico em nutrientes e sais minerais. Então, não deixem de beber aquele leitinho, hein, pessoal? Filho de anjo e demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Bom, o sódio... Tá faltando um acento aí, né? vai tomar no... Devil May Cry, Devil May. Bom, pessoal, o nosso próximo sal mineral, né, é o sódio. Bom, o sódio, nessa forma aqui, ó, Na+, ele auxilia nos impulsos nervosos e na manutenção do equilíbrio hídrico ou osmótico das células. Além disso, esse sódio ele é encontrado no cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Muito comum nos temperos dos alimentos, etc. Filho de anjo e demônio. Bom, pessoal, mais um mineral aqui pra gente é o ferro, gente. Bom, o ferro, isso aqui, que vocês estão vendo, não é esse que a gente come, mas pode ser representado por isso também, né? Não vou tacar, não fica isso. Filho de anjo e demônio. O ferro ele é importante porque ele fornece íons de ferro para o nosso organismo, que são importantes para os citocromos e a hemoglobina. Os citocromos atuam na respiração celular e na fotofosforilação da fotossíntese. Além disso, a hemoglobina é uma importante proteína porque ela auxilia no transporte de oxigênio para o nosso corpo. Além disso, quando há a diminuição da hemoglobina, Devil May Cry, Devil May Cry. Bom, a hemoglobina é importante porque ela é uma proteína que auxilia no transporte de oxigênio. Então, a carência dessa proteína no nosso sangue acarreta a anemia ferropriva, que é a diminuição da hemoglobina no sangue. Bom, os alimentos que são ricos em ferro são as carnes, as vísceras como rim, fígado de animais, entre outros. O espinafre, o couve, o brócolis, feijão e ervilha. Bom, vamos pro próximo. Devil May Cry, Devil May Cry. Filho de anjo e demônio. Bom, o cobre, nosso penúltimo sal mineral, mais conhecido como que é uma forma de atua nas hemocianinas, que são pigmentos de cor azul presentes nos crustáceos e moluscos que auxiliam no transporte de oxigênio. Bom, próximo último agora, hein, galera? Demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo. Eu cometi um pequeno engano, né? Ainda falta 2, né? Foi um erro de matemática, né? Mas tudo bem, né? Vamos desconsiderar isso. Bom, agora nós temos o iodo, né? O iodo é importante porque ele auxilia nos hormônios da tireoide, produzidos da glândula da tireoide, né? Claro, nessa região aqui, né?
Bom, foda-se, vai. Demônio, Devil May Cry, Devil May Cry, diante de mim, o diabo. Bom, galera, agora, graças a Deus, o nosso último sal mineral é o flúor. Bom, o flúor atua na formação dos ossos e também no esmalte do dente. Além disso, o flúor ele é presente em peixes, chás e principalmente também na água, né? Bom, em regiões onde a concentração de flúor na água é baixa, recomenda-se que as estações de tratamento de água apliquem a fluoretação, que é quando você coloca mais flúor na água, né, para evitar a cárie dental e entre outros problemas. Bom, quando se há flúor em excesso no nosso organismo, ocorre a fluorose, que é quando os nossos ossos começam a apresentar lesões e manchas nos dentes. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto. Quarta etapa, galerinha, reações químicas. Sabemos que a água vai compor. Uma pressão, então vai já se prepara na rapa, toma tapete. Sabemos que a água participa de todas as reações. Prepara na rapa, toma. Participa de reações químicas quando vamos produzir algo. Isso é chamado de síndrome de que temos. É mais difícil do que parece. Vamos para esse exemplo. Tá bom. Uma molécula de glicose se junta com outra molécula de glicose. A udracica se junta com outra molécula da glicose, que é o hidrogênio. E quando ela se junta, o que acaba formando? H2O. O que é H2O? Levanta, caralho! O nome desse processo é síntese por desidratação, ou chamado de condensação. O resultado disso, juntando uma glicose com outra glicose, teremos a maltose! Não dá pra fazer, cara. Quinto item, calor específico elevado. Bom, o calor específico elevado é uma dificuldade que a substância tem de mudar de temperatura. Quer dizer, peraí, corta. Corte. Sexta etapa. A água, ela também atua na fotossíntese plástica. Quer saber como? Não. Vou. Terceira etapa, solvente universal. Para nós na bioquímica, a água ela é um solvente universal. Mas por que ela é um solvente universal? Por conta que a maioria das substâncias elas são dissolvidas na água. Quer um exemplo disso? O NaCl, que é o sal de cozinha que nós consumimos. Sabia não? Quando ele sofre uma dissocia, ele tem carga polar. Quando ele tem carga polar, ele é amigo da água. Vamos lá então. Quando ocorre esse processo, acaba se separando do sódio para o cloreto. Agora, como que ele é dissolvido na água? Vamos para esse processo. Trabalhando agora tem. Only when it's on is get it. Hopping out the raid, let's get it. Smash 9 bitches, get it. Run over, check, no limit. Popping on X, popping on X, popping on X pills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Only when it's on is get it. Hopping out the raid, let's get it. Smash 9 bitches, get it.